Investir em ETFs ou em fundo de ação, qual é o melhor dos dois, certo? Então, muitas pessoas ali, às vezes até não tem tempo para fazer análise da carteira, análise das ações, e aí prefere fazer investimento em algum tipo de fundo. Então, perceba que é um fundo aqui de gestão passiva, que replica aqui algum determinado índice, e aqui é um fundo de ação, é um fundo de gestão ativa, certo? Então, eu trouxe aqui um prós e contras aqui em relação a esses dois tipos de ativos. Então, o ETF ele tem uma taxa de administração muito baixa, normalmente ali do 0,20% ao 0,80%, principalmente porque é tipo de gestão passiva, como eu já falei para você, que replica algum determinado índice. Não tem o objetivo ali de ter uma rentabilidade acima do seu benchmark, do seu índice. Então, por causa disso, tem uma taxa de administração baixa. Retorno um pouco mais baixo, taxa de administração um pouco mais baixa. E não possui taxa de performance, nem taxa de desempenho, que muitos fundos aí cobram, né, essa taxa de performance. Normalmente, se um fundo de ação ele teve um retorno 20% acima do seu benchmark, do seu índice, então ali vai ser cobrado sobre a rentabilidade uma taxa de performance além da taxa de administração. Então perceba que o ETF ele não possui essa taxa de desempenho, que é positivo sim para os cotistas, beleza? É um tipo de gestão passiva, como eu já falei para você, e tem uma liquidez alta comparado aos fundos de ações. Por quê? Porque alguns fundos de ações, eles, para você, quando você resgata, né, quando você vende as cotas dos fundos de ações, normalmente o prazo para cair na sua conta o dinheiro vai depender do fundo, pode ser de 15 dias, pode ser de 30 dias, pode ser de mais dias, ou pode ser até de 2, 5 dias, certo? No caso dos ETFs, não. Quando você tem lá 100 mil investido em um ETF e você quer resgatar esse dinheiro para você fazer qualquer coisa que você quiser com o seu dinheiro, você vai esperar um dia útil para o dinheiro cair na sua conta e você ali fazer o resgate. Então, tem essa vantagem sim, o ETF em relação a os fundos de ações, beleza? No caso do fundo de ação, pessoal, tem uma taxa de administração muito alta, certo? Por quê? Porque é gestão ativa, como já falei para você no início, certo? Se o gestor ali ele tem a responsabilidade de lhe dar um retorno muito maior em relação ao índice, então a gestão ali vai ser ativa, ele vai tirar, ele vai colocar ali ações a depender do funcionamento do objetivo desse fundo. Por quê? Porque o objetivo ali é ter um retorno muito maior do que o índice. Então a taxa de administração vai ser um pouco mais alta do que os ETFs. Outra desvantagem do fundo de ação é porque ele possui taxa de desempenho, né? Ou taxa de performance. Ou seja, como eu tenho explicado para você, se teve uma rentabilidade 30, 20, 40% superior ao índice, ao Ibovespa ou ao outro tipo de índice, então vai ser cobrada ali uma taxa de performance. Então perceba que já são duas taxas aí que o fundo de ação vai cobrar para os cotistas, taxa de administração e taxa de performance. A gestão, diferente dos ETFs, é de gestão ativa e a liquidez, como eu já tinha falado para você, é uma liquidez um pouco mais baixa, certo? Então, alguns fundos aí, eles não têm uma liquidez comparado aos ETFs. Então, quando você for investir e fazer a comparação de um ETF com fundo de ação, olhe também a liquidez. Aqui, qual é o melhor dos dois? Qual vale a pena investir? Em um ETF ou fundo de ação? Talvez se você for investir em um fundo de ação que tem uma taxa de administração e uma taxa de performance muito alta, por maior que seja o retorno dele em relação a um ETF ou em relação a um índice, a um benchmark, essas taxas elas vão quebrar, né? Elas vão abocanhar ali parte da sua rentabilidade, certo? Em relação aos ETFs, a rentabilidade não é tão superior assim ao índice, mas a taxa de administração é mais baixa. Então isso vai depender muito do seu objetivo. Tem pessoas que têm um perfil mais arrojado, tem pessoas que têm um perfil mais moderado. Tem fundos de ação aí bem arrojados, né? Tem fundos de ação aí que investem em empresas nanocaps, que são empresas pequenas mesmo, são menores que as small caps, esperando uma valorização muito alta no longo prazo. Mas às vezes a taxa de administração é um pouco mais alta. Tem pessoas que têm um perfil mais moderado e um pouco mais conservador. E talvez o ETF ele se encaixe mais no seu perfil, porque ele vai ali acompanhar ali o desempenho de algum índice. Se você for olhar para analisar ali o Ibovespa ou até mesmo o S&P 500 ao longo dos anos, ele teve sim uma valorização. E se você investisse lá no início, por exemplo, no BOVA11, você teria acompanhado
toda essa rentabilidade que o BOVA11 ele deu para os seus cotistas através do desempenho, né, em relação ao índice Bovespa, certo? Então vai depender aqui do perfil. Se você tem um perfil mais conservador, moderado, talvez o ETF ele seja mais ideal para você. Se você tem um perfil bem arrojado, né, de investir em nano caps, não de forma isolada, mas através de um fundo, talvez um fundo de ação ele sirva bem para você, mas olhe a taxa de administração e a taxa de performance. Eu particularmente prefiro investir em ETFs. São perfis mais conservadores e moderados. Tem empresas boas, empresas ruins, claro, mas pelo menos a taxa de administração é mais baixa e não tem taxa de performance em relação ao fundo de ação, certo?